Olá, gente. Aqui é a Giovana, a idealizadora do projeto Mãe Preta Amarela, que busca combater a desumanização das crianças pretas. Tudo bem com vocês? Sigam lá no Instagram, @Mãe Preta Amarela. Aqui no podcast Empodere-se, a gente conversa sobre vários aspectos da vida da criança preta, incluindo a sua experiência escolar. E é por conta disso hoje que eu converso com a pedagoga e a escritora Flávia Gilene Ribeiro. Ela acaba de lançar o livro Na Sua Escola Tem Racismo? Na Escola do Brejinho Tem. Contornos do Racismo Institucional na Educação Escolar. O livro apresenta, a partir de uma comunidade escolar majoritariamente negra, o racismo institucional naturalizado e entranhado nesse cotidiano, e vivenciado e percebido pelos estudantes. Tudo bem, Flávia? Como é que você está? Seja bem-vinda ao podcast Empodere-se. Oi, Giovana, estou muito bem, obrigada. E, assim, lisonjeada pelo convite, estou amando tudo que eu estou vendo aqui. Já solto um parabéns para você aqui, porque é muito interessante o seu Instagram. Muito obrigada. Eu queria, então, que você se apresentasse e depois a gente começa as perguntinhas, tá? Certo. Bom, eu sou uma mulher que nasceu no Paraná, eu sou curitibana, e eu moro já em Mato Grosso há 34 anos e eu não me considerava negra. Assim como muita gente, eu fui me descobrindo negra no decorrer mesmo, porque eu nasci no Paraná, imagina, nasci em Curitiba. Mas, então, como você disse, eu lancei um livro agora esses dias, mas o livro é um produto já de uma trajetória de praticamente 14 anos. Eu morava bem no interior do estado, no norte, no Nortão, e em 2007 eu estava em sala de aula, eu era acadêmica de pedagogia, mas como eu tinha magistério, eu podia ser regente da sala. Então, eu estava em sala e estudava à noite curso de pedagogia pela Universidade do Estado de Mato Grosso. E a minha turma era de alfabetização, crianças de 6 e 7 anos, com o meu fenótipo. Inclusive, aconteceu o caso, no caso da dor, né? Com crianças do meu fenótipo de 6 e 7 anos, que uma virou para outra e falou assim: olha aqui, você vai levar minha mochila até o portão, porque você é preta, e preta trabalha para branco. Só que a hora que esse episódio aconteceu, eu não estava na escola. Aquele dia eu precisei sair, bater o sinal e eu fui embora rapidamente, porque eu não poderia continuar. E eu fiquei sabendo, então, do episódio na segunda-feira, porque a mãe ela foi atendida, tudo na sexta-feira, mas na segunda ela queria conversar comigo. E ela exigia posturas pedagógicas, intervenções, ela estava extremamente aborrecida com tudo, com razão, obviamente, né? Mas daí eu fiquei sem saber o que fazer. Isso era 2007, a Lei 10.639 já tinha sido aprovada já há alguns anos, só que eu desconhecia completamente a lei, eu não me identificava como uma pessoa, mulher negra, então eu não sabia por onde começar. Mas eu tinha algo ao meu lado, porque eu era acadêmica do curso de pedagogia, então eu chego à noite na aula e me desespero com a professora primeira que entrou na sala e ela falou assim, não, você vai ler esta obra, o seu caminho é estudar, você precisa compreender do que é que você está falando primeiro para depois você intervir. Então, eu segui as obras e as instruções que ela me deu, várias orientações ela me deu de como trabalhar pedagogicamente, só que é o estudo mesmo e o aprofundamento nas teorias, na própria construção, principalmente, da sociedade brasileira, que a gente vai compreendendo a dimensão do racismo, né? Então, eu, além de pedagoga, eu sou também administradora pública e este livro é o resultado da minha pesquisa. Então, o que eu percebi foi exatamente o seguinte, que enquanto pedagoga, eu fiz um trabalho de conclusão de curso que trazia a minha trajetória, mas eu nem percebi que eu fiz isso. Eu trouxe a trajetória de professoras negras no contexto de fronteira, que era exatamente o lugar onde eu estava, mas isso foi inconsciente. Hoje que eu faço essa leitura, né? Aí, no curso de administração pública, eu já trouxe alguns indícios do racismo institucional, que daí traz o quê? A infringência de dois princípios da administração pública, eficiência e impessoalidade, que não acontecia, né, nesse caso. E depois eu vou para o mestrado. Aí sim é que eu caio na escola do Brejinho.
eu tive que ser transferida de Ijuara para a capital para estudar aqui na UFMT, mestrado. E nessa remoção eu caio na Escola do Brejinho. Então, a princípio, a minha pesquisa não era sobre isso, era outra coisa lá, eu já não me lembro o que era o projeto, porque a situação da escola foi mais impactante. Então, o que eu me lembro muito bem é que de fora a escola já me impressionava, porque ela era muito feia, horrorosa por fora, sabe? Uma coisa assim extremamente desagradável de se olhar. E quando eu entrei na escola, daí sim que eu vi que tudo muito depreciado, os estudantes estavam aquém do nível de aprendizagem. A escola tinha aí, nas duas últimas avaliações que havia ali da Escola Brasil, da Prova Brasil, né? O IDEB, da escola foi 0 em 2011, em 2013, o índice foi 0 em matemática. Então, assim, uma série de coisas que aquilo me incomodava, e eu realmente não sabia o que me incomodava tanto, né? Eu só ia vendo um monte de coisa. E a escola acabou virando a minha pesquisa de mestrado, e daí foi lá que eu identifiquei que esta comunidade escolar era majoritariamente negra, os familiares, os servidores da escola, os estudantes. E então comecei a pesquisa, comecei a inteirar sobre o que poderia estar acontecendo ali. Na época, isso em 2014, a literatura voltada ao racismo institucional no Brasil era muito escassa. Tinha 2 livros apenas, os outros eram livros em inglês, né, tanto da Inglaterra como dos Estados Unidos. Então, para mim, foi bastante dificultoso realizar essa pesquisa, em decorrência disso, porque a própria literatura que traz o conceito do racismo do racismo institucional, no caso, ela estava assim bem, era muito incipiente para a pesquisa, mas mesmo assim a pesquisa saiu, e agora nesse ano de 2022 é que eu resolvi lançar o livro. Mesmo porque agora eu ainda estou novamente na academia, sou doutoranda, ainda de educação, e pretendo continuar no racismo institucional, mas daí ele vai ser numa outra perspectiva, que não vai ser educação escolar. Quando você falou assim que era uma escola feia, né, maltratada, tem muito a ver, né? Estão crianças pretas ali, né? Então não merecem conforto, não merecem beleza. Me surgiu essa imagem muito forte quando você falou. É um bairro pobre, periférico, como é? E assim, não é. Não é, não? Não é. Hoje a escola foi extinta. Essa escola não existe mais. No início do ano de 2022 ela foi extinta. Mas ela estava no limiar de um bairro de classe alta. Então, o que aconteceu é que esta escola foi feita para atender este bairro de classe alta, mas teve um assentamento informal ao lado ali, né? Uma favela, digamos assim, então, de um lado da escola estava o bairro classe alta, com universidade particular e tal. Do outro lado, o assentamento. E com isso, as crianças do assentamento eram as crianças que estudavam nessa escola. Então, ela não ficava na periferia, ela ficava num lugar até bem conceituado. Entendi. E assim, o que você identificou nessas suas pesquisas, você consegue afirmar que a escola, do jeito que se apresenta no modelo brasileiro, é um ambiente que rejeita as crianças pretas? Olha, como é que eu vou te dizer? Eu acho que rejeita, pode até ser rejeita, mas a gente tem que compreender a dimensão do racismo institucional. Como é que ele funciona e por que ele afeta principalmente as crianças negras dentro da escola. Então, não seria exatamente uma rejeição, mas é um local, um lugar destinado a este segmento. É mais nesse sentido. Por quê? Talvez Porque seja um lugar assim, de consolidação, aprofundamento do que já existe em termos de racismo, né? Um lugar para você aprofundar isso. Pelo menos é o que eu sinto, né? Naturalizar, aprofundar, exatamente, porque o racismo estruturante, ele faz parte, então, da construção da sociedade brasileira em vários aspectos, vários.
Tanto que no livro do professor Silvio Almeida, ele traz, né, que o racismo ele tem alguns pontos que a gente precisa fazer essa análise para identificar o quanto ele é estruturado. Quais são esses pontos? Historicamente, ideologicamente, economicamente, juridicamente. Então, se a gente fizer um pente fino, realmente tudo casa, entendeu? O segmento preto e pardo, nesses tópicos, ele está numa situação de desprivilégio, vamos dizer assim. Então, se nós temos uma estrutura que mantém determinado segmento em uma situação desprivilegiada, significa que há conflitos na própria estrutura da sociedade. A instituição, ela reflete o que tem fora, ela reflete esta sociedade. Então, se existem conflitos fora da instituição, eles estão dentro da instituição também. Por isso que não é uma rejeição, entende? É um naturalizar da coisa como ela é. Se fora existe o racismo, se a sociedade é racista, as instituições são racistas e nessas instituições a escola permanece, então, reproduzindo esse racismo, que não é fácil de ser identificado no caso do institucional, né? Ele não vai ser fácil de identificar. Por isso que eu costumo dizer assim, que o livro que eu lancei, jamais ele será um caminho único a ser seguido. Ele é a ponta da ponta da ponta do iceberg para os profissionais da educação que pretendem enveredar para esta área de estudos, entende? Uhum. Porque ele vai trazer a realidade da escola do Brejinho. Ele não vai trazer a realidade de nenhuma outra escola. Entendi. Então, assim, nesse sentido, quando você fala em aprofundamento em naturalização, me vem imediatamente a imagem, a ideia da Lei 10.639, que a gente sabe que ela é ignorada pela absoluta maioria das escolas no Brasil. Então, é por isso, né? Mas olha só, a Lei 10.639, ela torna obrigatório, desde 2003, o ensino nos currículos da história afro-brasileira, da África e história afro-brasileira. Depois insere-se a indígena em 2011. Mas o que acontece? Nós não aprendemos. Então, assim, eu acho até, não discordo de você, como você disse que ela é ignorada, mas não é só isso, entende? A gente não consegue ensinar aquilo que a gente não sabe. Então, a grande maioria dos professores que passaram pelas universidades, que são instituições que refletem a sociedade racista onde nós vivemos, é difícil para o professor inserir essa temática cotidianamente nos seus trabalhos e encontrar êxito, porque, por onde que eu começo? Algumas formações que eu já tive a oportunidade de realizar aqui em Cuiabá, as pessoas simplesmente olhavam para mim assim, professora, eu vou ter que parar minha aula agora para ensinar sobre racismo. Então, olha a dimensão que isso toma. Não é isso, né? Nós precisamos compreender o que aconteceu para que quando você verifica alguma situação que você consegue pensar, ou pelo menos está lá algo em você e falar, opa, o que é que está acontecendo aqui? Para fazer uma intervenção, entendeu? Mas primeiro você tem que ter esse olhar ampliado, porque a naturalização não nos deixa perceber em que medida esse racismo está acontecendo, se é dentro da escola, porque ele é muito sutil, então são saberes e práticas que vão passando assim muito sutilmente, que se a pessoa não tiver realmente um olhar apurado, vai ser difícil ela identificar. E assim, o maior problema né, que você identificou foi com os professores, porque assim eu tenho visto ao longo desses 2 anos de Mãe Preta Amarela que no Brasil inteiro os professores estão se mobilizando para conhecer as relações étnico-raciais e tudo mais, mas ainda é uma ação muito pontual e individual, né? Muitos deles até vão contra as suas coordenações, vão contra a coordenação pedagógica, a direção e tudo mais. É uma questão que você identificou só com os professores ou com toda a comunidade escolar mesmo? Olha, a comunidade escolar não reconhece realmente. Quem denunciou, vamos dizer assim, foram os estudantes, aqueles que sofrem o racismo diariamente. Mas daí a gente tem uma seguinte questão, né? A família em si, ela não tem essa estrutura para identificar.
Por quê? Porque no Brasil é estruturante. Então, até me fizeram uma pergunta dizendo assim, mas uma pessoa individualmente, ela vai conseguir combater o racismo institucional? Muito difícil. É impossível? Não, não é impossível. Mas é muito difícil uma pessoa, numa medida pontual, que não seja um professor, por exemplo, conseguir fazer um combate. Agora, aos professores, eles realmente têm uma grande dificuldade, eles realmente não trabalham, mas é aí que eu te falo, não tem como você ensinar aquilo que você não sabe. Então, o que é necessário para que a Lei 10.639 se concretize, para que a Lei 11.645 seja implementada? Formação. Formação, formação, formação. E é como você disse mesmo, são iniciativas de cada um, né? Como é que você disse? Iniciativas individuais. Individuais, exatamente. Porque quando sai da própria secretaria, dificilmente sai, né? Mas ela já vem muito superficial, porque se retrata apenas naquela questão do 20 de novembro, e a gente sabe que não é o 20 de novembro que vai fazer a mudança efetiva daquilo que a gente realmente precisa. Ah, eu vou ignorar totalmente os projetos do 20 de novembro? Não, mas eu tenho que ter o entendimento de que isso é muito pouco. Sabe uma coisa que eu percebi também ao longo desse tempo? Que, de modo geral, quem está procurando se formar são os professores pretos. Os professores brancos, eles ainda não se conectaram com isso. É claro que eu não posso generalizar, mas eu estou falando do contexto com o qual eu tenho vivenciado, né, diariamente, conversando com essas professoras no grupo, com esses professores. As pessoas pretas que já têm, assim, ainda que não técnico, mas de vivência, né, esse conhecimento dessa sutileza do racismo, é quem está se preparando. E aí, assim, quando você falou das famílias, eu me lembrei, assim, que uma dessas professoras que eu conversei recentemente, ela me fala, Giovana, é uma questão muito complexa, porque tem muitas famílias que, inclusive, desconstroem o trabalho da gente. E ela usou como exemplo assim que ela conseguiu, depois de muita luta, construir lá o currículo na escola, falando de África, em vários aspectos, né, do currículo. E aí passaram-se 2 semanas de aula, uma mãe veio reclamar. Mas a gente agora só vai falar de África, só vai falar disso, né? Aí uma coisa que deveria ser reforçada pela família acaba sendo desconstruída, você dá um passo e tem que voltar 3, né? Você identificou isso também, Pró? Olha, é identificável, sim, é identificável, mas a escola foi muito parceira, pelo menos a escola onde eu estava foi muito parceira nesse sentido. A mãe veio reclamar, mas foi exposto para a mãe que existe toda uma implementação de uma lei, nós não estamos fazendo isso do nada. Assim como veio mãe também a agradecer, que eu me lembro agora, uma aula de ensino religioso que trouxe todas as vertentes, todas as religiões, sem se aprofundar, né? Trouxe a cristã católica, a cristã protestante, o candomblé, a umbanda, o espiritismo, o judaísmo, então foi explicando, assim, todas, para não ficar apenas em uma. Então, isso é muito melindroso, é aquilo que eu estou dizendo, cada escola tem a sua particularidade, né? E, assim, quando você fala, assim, nas famílias e tal, eu queria que você me falasse como foi o impacto da sua presença nessa escola, porque você falou, assim, que a escola foi muito parceira, né? Como foi o impacto da sua presença nesse ambiente e da sua pesquisa, claro? A gestão escolar foi sempre muito parceira, mas os meus colegas, eles se viam incomodados, né? Quando a gente ouve aquela coisa, pode parar de falar isso perto da Flávia, porque para ela agora tudo é racista. Não pode mais falar nada perto dela. Então, isso é recorrente, entende? As pessoas sempre estão pisando em ovos perto de mim, porque eu falo mesmo, não tem como. E, assim, eu imagino que
que não é esse problema não é um problema de fácil resolução, nem de curto prazo, né? É um problema para gerações que ele vem melhorando muito lentamente. Aí eu queria saber assim, o que você vislumbra como uma saída, assim, além, né, da formação dos professores. Eu sei que é uma questão muito complexa, mas você tem uma opinião sobre isso? Formação de professores. Ponto. Em todos os níveis. Todos os níveis. Professor da pré-escola, ou melhor, da educação infantil, eu sou ainda da época da pré-escola, né, mas da educação infantil ao nível superior. Formação, porque se nós formos olhar para as universidades hoje, os professores estão lá já há muitos anos. E esses profissionais, eles estão na área deles lá, seja ela qual for. E as leis vieram depois, as leis 10.669 e 10.645 vieram depois, e então, não vou dizer que todos não tenham dado uma atenção. Não é simples assim, eu não posso ser superficial e dizer que ignorar, não é isso. Mas esses professores, eles também não têm esse know-how do que vem ser incluir nos currículos a história e cultura afro-brasileira e africana, entendeu? Então, é muito complexo. Mas, na minha opinião, é formação. Que todo mundo vai passar pela escola e pelos bancos das universidades. Sim, sim. Então, a última pergunta que eu queria fazer é como é que a gente faz para adquirir o seu livro? Ele está em todas as plataformas de venda de livros, várias. Põe no Google, já encontra, não está difícil. Eu só preciso verificar junto à editora Apris se já está disponível o link do e-book, também tem o formato e-book. Eu não sei ainda, eu não olhei, mas eu vou me informar direitinho e te aviso. Pronto. Então, gente, esse foi o podcast Empodere-se, do projeto Mãe Preta Amarela contra a desumanização das crianças pretas. @Mãe Preta Amarela está lá no Instagram, disseminando informação qualificada e acolhendo as pessoas que precisam de ajuda e também dividir suas experiências enfrentadas com suas crianças. Muito obrigada, professora Flávia, parabéns pelo seu trabalho. Sigam @Flávia Gilene e compartilhe essa entrevista entre seus amigos, que com certeza vai ser uma experiência muito rica. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Grande beijo, adorei seu trabalho também. Obrigada.